Aleluia! Shalom, Igreja do Avivamento! Quantos estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor? Pode ficar aí, varão, tocando aí para mim, igual de manhã. Queridos, que cultos maravilhosos que nós estamos tendo, e cada culto tem se ministrado sobre um encontro com Jesus. Estamos aí gerando no mundo espiritual a nossa mega universidade da vida, orando, clamando, e estamos ministrando sobre encontros com Jesus. E como que Deus tem falado profundamente em nossas vidas, amém? Como que Deus tem ministrado em nós, em cada encontro com Jesus. E hoje eu queria estar falando sobre um encontro com Jesus produz mudança de rota. O encontro com Jesus produz mudança de rota. Abra a tua Bíblia aí em Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Vamos ler este texto. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são estas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só um peregrino em Jerusalém, só um visitante em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que ia redimir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nércios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos,
e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceram no caminho e como deles foram conhecidos no partir do pão. Aleluia, glória a Deus. Aqui, queridos, fala, neste momento aqui desta história, fala o momento em que Jesus foi crucificado. Jesus, ele foi crucificado. E aqui nos versículos anteriores, desse aqui que eu estava lendo do 13, né, lá no versículo 10, fala que as mulheres tinham ido ao sepulcro. As mulheres tinham ido ao sepulcro, e quando elas chegaram ao sepulcro, elas não encontraram Jesus no sepulcro. E ali apareceu 2 anjos para ela, e disse para ela: olha, Jesus ressuscitou. Jesus não está aqui. Jesus ressuscitou. Queridos, um dos lugares mais tremendos quando nós vamos em Jerusalém é ir ao sepulcro. Aqui algumas pessoas já puderam estar ali. É uma unção poderosa. E lá está escrito isso: ele não está aqui, ele ressuscitou. E aquelas mulheres, elas saíram e elas começaram a contar para todos que estavam ali, para os 11 que estavam ali, e alguns também que se encontravam ali reunidos. E ela contou: Jesus ressuscitou. Mas a Bíblia diz lá no versículo 11, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. E ali aqueles que estavam ali falavam: não, o que é isso? Que loucura essas mulheres. Mas 2 daqueles que estavam ali saíram daquele lugar e começaram a caminhar pelo caminho de Emaús. Os outros permaneceram ali. Porque existia também uma palavra que Jesus tinha falado para eles, para que eles não saíssem de Jerusalém, enquanto não viesse o Espírito Santo sobre eles. Mas 2, decepcionados, tristes, frustrados, foram e começaram a caminhar, indo para Emaús. Os discípulos não acreditaram, e ali, aqueles 2 decidiram ir embora. Eles não permaneceram ali esperando, mas eles foram embora. Eles saem de Jerusalém e eles vão a caminho de Emaús. Eles saem da terra da promessa, do ambiente da fé, do ambiente da ressurreição, do ambiente do milagre, do lugar onde Jesus pediu que eles permanecessem. E eles saem do lugar, eles saem de Jerusalém e começam a caminhar rumo a Emaús. Quantas vezes aqui a Bíblia não diz que eram 2, mas aqui a Bíblia diz apenas o nome de um que estava aqui. E talvez aqui nós podemos colocar o nosso nome, esse segundo nome aqui que não relata. Existem estudos, especulações, né, de que o outro discípulo que estivesse ali junto, mas a Bíblia não relata o nome específico. Mas quantos de nós saímos do lugar da promessa, saímos do lugar do milagre, porque nós estamos frustrados, já estamos decepcionados,
Estamos tristes porque os meus planos não foram exatamente como eu queria e como eu desejei. E aí começaram a caminhar, um frustrado. Quando vê, o outro frustrado. 2 frustrados caminhando. O que isso vai dar? Isso vai multiplicar a frustração. E ali eles começaram a caminhar. Sabe o que representa esse caminho de Emaús, queridos? Representa os caminhos emocionais que nós percorremos quando a dor fala mais alto do que a fé. Às vezes nós somos tão saqueados na nossa emoção, decepcionados, frustrados, porque nós só decepcionamos com alguém, porque nós esperamos alguma coisa daquela pessoa, e aquela pessoa às vezes não faz do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, do momento que eu quero, e aí nós nos frustramos. E aqueles homens, 2 decepcionados, 2 frustrados, começaram a ir lamentando e começaram a dizer ali naquele caminho, começaram a ir para o caminho de fuga. Imagine ali, mesmo que eles tinham ouvido das mulheres que Jesus tinha ressuscitado. Eles tinham ouvido, mas os ouvidos deles se fecharam para o Evangelho. Queridos, quando os nossos ouvidos eles se fecham para o Evangelho, dificilmente nós vamos ver Jesus perto de nós. Então, eles já estavam ali, eles já não acreditavam mais no que aquelas mulheres falavam. Os ouvidos deles foram fechados para a palavra de Deus. E eles não conseguiram reconhecer Jesus ali, quando estava caminhando com ele. O caminho de Emaús pode representar momentos em que a nossa esperança parece morrer, em que a fé é enfraquecida, as respostas não chegam, as orações não chegam, e nós queremos aquela resposta, aquela porta aberta, e o coração fica cansado, o coração fica angustiado. E aí aqueles discípulos começam a procurar uma fuga, um caminho, para que eles ficassem ali lamentando e dizendo ali, porque eles estavam caminhando, eles estavam entristecidos, eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados, eles estavam sem entender os planos de Deus. E quantas vezes nós estamos assim, não entendemos os planos de Deus para a nossa vida. Nós podemos ver isso nas frases deles, quando eles dizem sim, nós esperávamos que fosse Ele quem redimia Israel, iria redimir Israel. Aqui a gente vê, são várias questões. Aqui, questões religiosas, questões políticas, eles pensavam que iria vir um Jesus, que ia destronar o Império Romano, né, e que ia fazer do jeito dele. E quantas vezes nós estamos nesse caminho de Emaús, caminhando e dizendo, os planos de Deus não acontecem na minha vida, acontece para todo mundo, acontece para fulano, acontece para ciclano, mas para mim não chega. A promessa que Deus falou comigo não acontece. E aqueles homens estavam ali, eles já não acreditavam mais. Eles estavam dizendo como se Jesus não fez o que nós imaginaríamos. Jesus não fez o que nós imaginaríamos. E aí, muitas vezes, nós saímos do lugar onde Deus mandou permanecer. Porque eles tinham que permanecer em Jerusalém. Desistimos antes do milagre acontecer. Trocamos a presença de Deus por soluções humanas. Caminhamos pela emoção e não por fé. E a Bíblia diz que eles estavam caminhando e o próprio Jesus aparece para eles. O próprio Jesus vai. Ali Jesus já estava com o corpo incorruptível, né? Ele havia ressuscitado. Mas a Bíblia diz que eles não o reconheceram. Sabe, isso é muito forte. Porque muitas vezes nós estamos caminhando do lado da resposta,
mas nós não conseguimos discernir a presença de Deus. Não conseguimos discernir quantas pessoas estão assim hoje dentro da igreja, perto da promessa, perto do milagre, perto da presença, mas não reconhecem Jesus. Não reconhecem Jesus. Sabe o que nós podemos aprender com isso? Que a dor pode limitar a nossa visão espiritual. A dor que aqueles homens sentiam limitou a visão espiritual. O nosso sofrimento, ele pode impedir de perceber Deus agindo. E muitas vezes nós estamos no nosso mundo e nós entramos e começamos a dizer os nossos problemas e aquelas circunstâncias começam a tomar conta do nosso coração e nós já começamos a sermos contaminados e eles já estavam com o coração incrédulo. A incredulidade entra no coração, no nosso coração, como entrou no coração deles. Eles não creram no que as mulheres diziam. Às vezes os milagres estão acontecendo, palavras são liberadas em nossa direção, decretos, e nós já estamos incrédulos, porque a dor nos limita. De vermos, de termos essa visão espiritual e de ver Deus agindo. E Deus vai agindo nos mínimos detalhes. E nós esquecemos que o nosso Deus é maior do que tudo, do que todas esses problemas, todas essas adversidades que nós estamos passando. E nós não conseguimos ver o quanto o nosso Deus é grande. Já ficamos tão limitados, tão decepcionados, tão frustrados, tão com medos, tão incrédulos. E que Deus está fazendo tantos milagres em nossa vida, mas nós não conseguimos sentir a presença de Deus e Deus do nosso lado. Estando do nosso lado. Às vezes Jesus está perto, mas mesmo assim nós sentimos ausência, sentimos sozinhos. Porque a incredulidade cegou os olhos deles. E aí Jesus, ele entra na conversa, né? E Jesus começa a conversar com eles ali. E Jesus fala com ele, e aí, o que vocês estão conversando aí? O que vocês dois aí estão conversando? E ali eles começam a dizer, e eles falam assim, uai, mas você não está sabendo? Você é um visitante, você é um peregrino, você não está sabendo o que aconteceu? E eles começam a dizer, olha, ele era um profeta poderoso, em obras, em palavras. Aqui, queridos, nós vemos que eles conheciam Jesus apenas como um profeta, mas eles ainda não tinham o entendimento de que ele era o Messias e o Salvador. Olha, ele era um profeta, ele fazia muitos milagres, olha as obras dele, olha o que ele fez, as palavras dele eram poderosas, as ações dele, as obras que ele fazia, ele é um profeta. Mas eles não tinham a revelação de que ele era o Messias e de que ele era o Salvador. Há pessoas que conhecem a religião, mas não conhecem Jesus. Eles conheciam ali, sabia que ele era um profeta. Mas hoje Deus quer te convidar a você ter um encontro verdadeiro com ele. Um encontro com ele, não com a religião. Porque a religião não vai te chegar ao Senhor. Conhece o culto, mas não a presença. Conhece o ambiente de fé, mas não a intimidade. Ouviram tantos testemunhos, mas nunca tiveram experiência pessoal. E o que Jesus fez com aqueles dois homens no caminho? A Bíblia diz que Jesus começou a caminhar com eles. E era 11 quilômetros aproximadamente, e eles estavam caminhando. Me falaram aí que é aproximadamente umas 2 horas de caminhada, mais ou menos aí, fácil. 11 quilômetros, né? Mais ou menos isso. Você faz isso com quanto, amor? 50 minutos? Ah, então tá bom.
Mas eles estavam caminhando, né? Eles não estavam correndo e tal. 2 horas, né, mais ou menos, ali caminhando. E eles estavam ali caminhando. 1h30, 2 horas. E aquelas estradas de terra, né? Ali, né? Já vai, né, devia ter uns morros, né? Umas ladeiras para subir. Com a sandalinha, não tinha aquele tênis todo especializado, levinho, com uma pena que você pega assim, aquele tênis, o tênis até te impulsiona assim a você correr, né? Não é assim que você fala? Que o tênis até faz assim, ó, pum, né? Até te ajuda a correr o tênis. É. Inclusive, seu aniversário está chegando. Você está querendo um tênis desse? Qual que é, pastor Rony? É o Corre 5 agora? Eles não tinham todo esse equipamento, mas eles estavam caminhando, e eles estavam lá, e Jesus aparece lá na conversa deles lá. E Jesus aparece nessa estrada, queridos, uma estrada de dor, de frustração. Isso revela que Deus, Ele não está presente apenas nos milagres, mas também nas nossas caminhadas difíceis. E aqueles homens estavam ali, Jesus foi ali, Jesus não apareceu num templo, não apareceu no palácio, mas apareceu ali no momento em que aqueles homens estavam ali caminhando. Talvez você ache que Deus te abandonou, mas Ele está caminhando ao seu lado. Ele está do seu lado. Uma outra coisa que nós vemos no caminho de Emaús, que Jesus ouviu o coração deles. Jesus, Ele mesmo sabendo de tudo, porque Ele havia ressuscitado, Ele era o próprio Jesus. Jesus diz assim para eles, sobre o que vocês estão conversando? E Jesus começa ali a conversar com ele. Sabe o que eu aprendo com isso? Que durante o caminho de Emaús, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Não é apenas passar informação. E é interessante que a oração ali é uma conversa com Deus, e às vezes vira mais, é um monólogo, né? A gente fala, a gente pede, a gente dá até ordem para Deus. Deus, faça isso. E ali a oração, uma conversa, e Deus fala através da palavra, e a gente para, a gente escuta o que Ele quer falar conosco também. E Jesus, Ele quer esse relacionamento conosco. E Jesus ali permite que eles começassem a colocar para fora as dores deles, as angústias, o que passava, as dúvidas, as decepções, as frustrações, aquilo que estava dentro do coração deles. E Jesus permite e vai falando, sobre o que vocês estão conversando? E Jesus vai ali entrando. Ele diz, existem feridas que só acontecem, só começam a ser curadas quando nós colocamos diante de Jesus. No discipulado de quinta-feira, eu estava com as meninas aqui, e nós estávamos compartilhando algumas questões, e uma chegou e contou uma experiência que ela viveu aqui na conferência de mulheres, e que ela, naquele mesma hora, é como se caísse as escamas, né, dos olhos dela, e que ela viu qual que era uma enfermidade de alma na vida dela. E ela falou, e naquele mesmo momento, Deus me curou. Eu falei assim, olha, tem gente que passa anos em terapias, não sou curada contra isso. Tem gente que passa anos, mas quando você chegou diante da presença do Senhor, Ele já te revelou e trouxe a cura sobre a sua enfermidade. Então, existem feridas que só vai começar a ser curada quando nós vamos colocar diante de Jesus. Colocar diante dEle. E aí, uma outra coisa que acontece nesse caminho de Emaús, é que Jesus, Ele começa a explicar as Escrituras.
E a Bíblia diz que Jesus, ele começa dizendo, olha, lá de Moisés, e foi ali falando sobre tudo que ia estar acontecendo com ele, com o próprio Jesus. E ele começa ali a falar as Escrituras, ele começa ali a mostrar as Escrituras. Ali naquele momento, para aqueles dois que estavam ali, a cruz foi a derrota. Ali, para aquele momento, para aqueles dois que estavam ali, é que já não existia mais esperança. Para eles, não existiam mais possibilidades. Mas Jesus tinha um plano maior. Porque a cruz, ela fazia parte de um plano de redenção. Às vezes nossos planos, e nós fazemos planos, a Bíblia fala que nós devemos fazer planos, temos que colocar diante do Senhor, que é Ele que determina, é Ele que, que dá ali o aval, mas às vezes nós fazemos os nossos planos, e ali chega e acaba, e você vê, nossa, que derrota, deu tudo errado, não deu certo. Mas Deus sabe, Deus tem um futuro. Ele sabe o nosso futuro e o plano que Ele tem a nosso respeito é um futuro de paz. O plano que Deus tem para mim, o plano que Deus tem para você é muito maior do que nós podemos ver. Às vezes agora nós pensamos, é o momento do fim, é o momento da derrota, é o momento da morte, mas hoje Deus está dizendo, eu tenho um plano maior para você, e esse plano foi um plano de redenção. E Jesus, ele já tinha, e ele tinha que passar por este plano, ele tinha que passar pela cruz. Nem sempre nós vamos entender o que Deus está fazendo quando nós estamos vivendo um processo. Nem sempre há processos que só fazem sentido depois da ressurreição. Jesus, e aí Jesus continua ali conversando com eles, e Jesus chama assim eles de nércios, de tolos. Mas Jesus não estava referindo isso à inteligência deles. Jesus estava referindo, é porque eles não tinham um discernimento espiritual. E ali chega o momento em que eles já chegam em Emaús. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai que ir embora, como se ir embora. Sabe aquele negócio assim, tipo assim, né? Eu vou, mas quem sabe eles vão me convidar aí para ficar. E aí Jesus vai, como se estivesse indo embora, e eles o chamam. Senhor, o Senhor, não, ele nem sabia, né? Estava fechado os olhos deles ainda. Fica conosco esta noite. Fica aqui conosco. E Jesus aceita o convite. E Jesus, ele se assenta à mesa. Jesus era um visitante, mas ele toma o controle da situação ali, ele se assenta à mesa. E ele parte o pão. Quando ele parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E naquela mesma hora, eles viram que era Jesus que estava com eles. Mas eu fico pensando que a palavra de Deus diz, e nesse momento em que os olhos deles são abertos, ele fala assim, nossa, quando nós estávamos lá no caminho, que estávamos ali conversando e que ele estava expondo ali as Escrituras, o nosso coração ardia. E eu acredito que naquele momento em que Jesus estava indo, esse coração que ardia, aquela palavra, quando Jesus ia falando, algo aconteceu dentro deles. E eu acredito que naquele momento eles disseram, vamos chamar essa pessoa, porque algo já estava queimando dentro deles. E a mesa fala de intimidade.
E ali, quando Jesus, ele partiu o pão, ali houve uma revelação. Eles identificaram que ele era o próprio Jesus. Há revelações, queridos, que não acontecem na multidão, mas ela acontece na mesa com Jesus. Ela acontece no momento de intimidade, no ambiente de intimidade, no momento de comunhão com Deus. É nesses momentos que nós recebemos essas revelações profundas, que eu digo que são essas raízes que nos sustentam, é esses momentos, é estas palavras, é esses momentos do sentar à mesa com Jesus e recebermos dele a palavra de Deus. E aqui nós aprendemos algo poderoso. Quando nós deixamos de ter comunhão, nós deixamos de reconhecer Jesus. Muitos já não reconhecem Jesus. Jesus está caminhando do lado, o milagre está do seu lado, a resposta está do seu lado, a presença está do seu lado. Quando nós não temos comunhão, nós já não reconhecemos Jesus. E nós precisamos voltar a ter comunhão com Ele, porque foi ali na mesa que aqueles dois entenderam que Jesus estava vivo, que a promessa era verdadeira. E eles reconheceram uma coisa: o caminho deles estava errado. Eles não deveriam ter saído de Jerusalém. Naquele momento, a Bíblia diz que naquele momento, imediatamente, a Bíblia diz aí no versículo, acho que 33, isso, eles levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Do lugar de onde eles não deveriam ter saído, do lugar da promessa, do lugar em que eles tinham que estar esperando, do lugar que eles deviam estar ali, eles imediatamente, e na hora que eles recebem uma revelação, recebem e começam a ver que Jesus caminhava com eles a todo tempo. E quando eles têm esse encontro com Jesus, eles imediatamente, eles mudam de rota. Eu não sei qual caminho você tem trilhado. Talvez você está nesse caminho de Emaús, de dor, de frustração, de decepção, sabe, de medo. Você está caminhando, você vai e encontra um outro mais ferido que você, frustrado igual você. Mas eu quero te dizer que nós seremos pessoas que levaremos a esperança para aqueles que já não creem mais. Mesmo aqueles homens, sabendo, porque as mulheres já tinham anunciado para eles, eles já não acreditavam mais. A incredulidade, a dor nos faz ficar assim. E sabe, eles saíram da comunhão com os irmãos também. Não somente a comunhão com Deus, mas eles se afastaram daquela igreja que estava reunida esperando o Espírito Santo. E aí nós queremos trilhar o nosso caminho sozinho. Então é muito importante a comunhão dos santos, a comunhão da igreja. Porque a igreja, nós precisamos estar juntos. Podemos ver aí 3 atitudes de quem tem um encontro com Jesus. Primeiro, eles convidaram Jesus para entrar. Tudo começa quando nós damos espaço para Jesus. Às vezes nós estamos tão cheios, né? Estamos cheios de tanta coisa na nossa vida, que não tem um espacinho assim para Jesus. É cheio demais, é cheio de informação, é cheio de tanta coisa, é cheio de lero-lero. Cadê o espaço para Jesus? Convida Ele hoje para entrar. Porque Jesus, Ele não invade.
Jesus, ele é convidado. Dê um lugar de honra para Jesus na sua vida. Quem tem tomado lugar de honra na sua vida? Dê um lugar de honra para Jesus. Deixe Jesus, segundo, eles deixaram Jesus assumir o controle. Ele entra e ele senta à mesa e ele assume um lugar de autoridade. E quando Jesus assume um lugar de autoridade em nossas vidas, tudo muda. Tudo muda. Enquanto eles estavam ali, controlados, quando eles estavam controlados ali pelas circunstâncias, pela dor, pela decepção, enquanto eles estavam ali num caminho, eles estavam tristes, havia tristezas, mas quando Jesus assume o controle, houve revelação. Enquanto eles estavam no controle, no caminho, dizendo, papapá, pois é, você não ficou sabendo? Nossa, para mim, eu acho que Jesus deveria ter vindo. Eu fico imaginando, gente, são 11 quilômetros andando. E aí eles deviam estar ali falando as suas dores, as suas frustrações. Eu pensei que ele ia vir assim, eu pensei que ele ia fazer desse jeito, eu pensei que ia ser desse jeito. Olha lá o que aconteceu, hoje já é o 3º dia e não tem notícia que ele ressuscitou. E ali eles estavam ali falando, e quantas vezes nós estamos assim. E a tristeza, a angústia vai entrando. Mas quando nós entregamos o controle da situação, Deus vai trazer revelações para a nossa vida. E a paz vai voltar para a nossa vida, para a nossa casa. E uma outra atitude que eles tiveram, depois que eles tiveram esse encontro com Jesus, eles voltaram correndo para Jerusalém. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus muda de direção. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus vai abandonar Emaús e vai voltar para Jerusalém. Voltar para a promessa, voltar para a comunhão, voltar para o propósito de Deus, do lugar que não deveria ter saído. Hoje é o dia de nós abandonarmos o caminho de Emaús e voltarmos. E eles voltam correndo para Jerusalém. E imediatamente, eles se levantaram e disseram, aqui não é o nosso lugar. Vamos voltar lá para a comunhão com os nossos irmãos. O louvor já pode ir subindo. Vamos voltar para a comunhão com os nossos irmãos. Um verdadeiro encontro com Jesus sempre produz mudança de rota. Talvez você hoje está aqui caminhando para Emaús. Está caminhando para Emaús. Decepcionados, cansados, sem discernimento, feridos, afastados da promessa. Mas eu quero te dizer que hoje Jesus entra no seu caminho. Como Jesus entrou no caminho daqueles 2 que estavam ali, hoje Jesus entra no seu caminho. Hoje Ele continua aproximando de pessoas que estão com corações feridos. Hoje Ele continua restaurando esperanças. E Ele continua abrindo os nossos olhos espirituais. Talvez você esteja indo embora daquilo que Deus te prometeu. Estou cansado, vou desistir. Vamos para Emaús. Caminho de fuga. Queremos tampar essa dor. Mas Jesus veio hoje para interromper esta fuga na sua vida e te fazer voltar para Jerusalém. Voltar para Jerusalém, voltar para a missão, voltar para o chamado, voltar para a comunhão com os irmãos. Hoje Jesus está dizendo, volte para Jerusalém,
Volte para o lugar da presença. Volte para o lugar da oração. Volte para o lugar da comunhão, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Volte para o propósito. Volte para o lugar onde sua fé nasceu. Porque um verdadeiro encontro com Jesus sempre vai produzir mudança de rota. E hoje Ele está te convidando. Levante-se do seu lugar. Talvez você está caminhando em rumo a Emaús, decepcionado, triste, porque Deus não fez do jeito que você quis. Angustiado, você está procurando uma fuga aí. Mas hoje Deus está te fazendo a você voltar para Jerusalém. Voltar para Ele. Levante as tuas mãos agora e comece a dizer: Senhor, eu quero voltar para o lugar de intimidade. Eu quero voltar para o meu propósito. Eu quero voltar para o lugar da oração. Eu quero voltar para o lugar da presença, Senhor. Vai dizendo para Ele. Vai orando no teu lugar. E a Bíblia diz, queridos, olha que tremendo. Diz que aqueles homens, eles voltaram. E eles voltam imediatamente para Jerusalém. E ali eles encontram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E olha o que eles diziam. Eles diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então esses dois homens chegam em Jerusalém e começam a contar tudo o que tinha acontecido com eles e como Jesus apareceu com ele, como que Jesus partiu o pão, tudo que a experiência que eles não tinham, porque eles só tinham Jesus como profeta. Ali eles tinham recebido uma experiência com os próprios Jesus e eles começaram a testemunhar da experiência que eles tinham passado. E lá no versículo 36, olha que tremendo, queridos. Enquanto a igreja se reunia e estava dizendo ali: Jesus ressuscitou, é verdade, Ele ressuscitou, a palavra se cumpriu, a promessa é verdadeira. E a igreja estava ali celebrando, os 11 estavam ali, a igreja estava ali reunidos. E esses dois chegam, começando a contar também a experiência que eles tiveram ali no caminho de Emaús, o encontro que eles tiveram com Jesus, o que Jesus fez na vida deles. E a Bíblia diz lá no versículo 36: e enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. O próprio Jesus apareceu ali e disse: paz seja com vocês. Oh, o próprio Jesus está aqui. O próprio Jesus está aqui. Oh, levante tuas mãos agora e comece a orar no teu lugar. Comece a voltar para Jerusalém. Comece a voltar para a missão, para o propósito. Oh, às vezes nós queremos realmente sair de Jerusalém. Começamos a trilhar o caminho indo para Emaús. Mas hoje, nessa experiência que eles tiveram, eles decidiram, depois que eles encontraram com Jesus e tiveram essa experiência, eles decidiram voltar para Jerusalém. Comece a orar, comece a buscar ao Senhor. Aleluias. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo. Oh, aleluia, volte para Jerusalém. O lugar da presença, da oração, da intimidade, a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus.
Volte para o propósito, para a sua missão. Volte para Jerusalém. Cristo, tu és Até quando você vai estar a minha neste caminho de fuga? Hoje Ele está com você. o trigo esmagado e o novo e o pão. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, esse nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é a promessa. E essa é minha promessa. Gastarei minha vida. Volte para Jerusalém. Volte para o lugar de intimidade, de comunhão. Volte, querido. Ele está te chamando hoje. Levante-se e volte. Meu amor por ti não será segredo, Senhor. Essa é, e essa é minha promessa. Se apresente a Ele as suas feridas, as suas dores. Ele está aqui para te curar. Pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será segredo. Mude a rota, saia desse caminho de Emaús e volte para Jerusalém. Essa sede que me faz beber, esse nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. Volte para Jerusalém. Volte para o lugar onde a sua fé nasceu. Volte. Hoje Jesus está quebrando os seus argumentos. Oh, aleluia. Não será segredo. Essa é, e esta é minha promessa. Pra te coroar. Volte para a presença. Volte para a comunhão com os irmãos, com a igreja, com Deus. Meu amor. Volte, se levante imediatamente e volte para Jerusalém. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, esse nome que Quantos aqui são sedentos pela presença de Deus? Levante as tuas mãos e declare. Oh! essa fome, diga, essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, esse nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa Declare, levante tuas mãos. Promessa. gastarei minha vida
esse é o meu anseio. E Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Hoje Ele quer abrir a nossa visão espiritual, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir o Evangelho, as verdades de Deus. Não será. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, nós também perdemos e não reconhecemos Jesus na nossa vida. Quando nós perdemos essa comunhão, quando nós perdemos esse momento, nós já não reconhecemos Jesus do nosso lado. O Jesus está do nosso lado, os milagres, a resposta está do nosso lado, mas nós já perdemos essa comunhão. Então comece a orar agora, dizendo: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar para a tua presença. Eu quero voltar. E eu quero te dizer que você vai ter experiências. Você vai sentir a presença do Senhor. Você vai começar a ver Jesus. Você não vai se sentir mais sozinho. Não vai se sentir mais ausência. Mas você vai se sentir. E você vai ter Jesus do teu lado. Oh, volte, volte, volte. Oh, aleluia. Vai orando, vai buscando ao Senhor. Ei, muda de rota, meu irmão. Sai desse caminho de dor, da frustração, da decepção, e vá para a revelação da palavra de Deus. Ei, existem fogos que vão começar a arder em nosso coração. Enquanto nós vamos lendo a palavra de Deus, o fogo vai começar a arder, 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 arder em nós, arder em nós. Ei, chequerende la baixê, querende la baixou, lerererende la baixê. Oh, ao fogo, ao fogo. Enquanto Jesus vai falar conosco, o nosso coração vai começar a queimar, a queimar, a queimar, a queimar. Oh, chequerende la baixê, querende la baixou, querende la. Vem, Senhor. Volte, volte para Jerusalém. Oh, aleluia. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Talvez você entrou aqui como aqueles dois homens, mas hoje você está saindo daqui, voltando para o propósito, voltando para Jerusalém, sendo avivado, sendo toda a esperança que já tinha morrido. Hoje o Senhor está colocando a esperança, porque a nossa esperança vive, a nossa esperança é Jesus. Talvez você entrou aqui de dor. Você entrou aqui decepcionado, frustrado, até mesmo com você mesmo, até mesmo com Deus. Por que Deus? Por que, Senhor? E às vezes a gente fica indagando e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas hoje nós voltamos aqui como aqueles homens, rapidamente. Nos levantamos rapidamente e vamos começar a testemunhar aquilo que Jesus fez por nós. O encontro, as revelações que Deus tem nos dado, nos entregado. Vamos testemunhar o nosso encontro com Jesus. Vamos falar que nós sentamos à mesa, que tivemos comunhão com Ele e partimos o pão com Ele. E vamos começar a falar de Jesus. Aquilo que antes eles falavam que era só de frustração, agora a boca deles começaram a se abrir para falar de esperança, para falar do Evangelho, para falar de Jesus. E hoje você vai sair daqui com a sua boca dizendo de Jesus, falando de esperança, dizendo do Evangelho, dizendo das revelações que você teve e que você tem com Jesus, dizendo das suas experiências com Jesus. Oh, aleluias, aleluias. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso.
Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Deus. Que hoje nós possamos mudar de rota. Que hoje nós possamos voltar para Jerusalém, para o nosso chamado, para a nossa missão, para a comunhão com os irmãos, para a comunhão com a igreja, para a comunhão, Senhor Deus, com o Senhor. Senhor, nós saímos daqui, Senhor Deus, com o coração cheios de esperança. Saímos daqui, Senhor Deus, cheios de vida de Cristo em nós, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Você que crê, dê um forte aplauso ao Senhor. E que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana de paz, que seja uma semana de revelações, de intimidade, que nós possamos sentar à mesa com o Senhor nesta semana, todos os dias. Em nome de Jesus, Shalom!